Para começar, Gabriel, o que é na prática ser uma gestão data-driven, né? E por que ainda é tão difícil isso ser implantado com sucesso na prática, né? Bom, vamos lá. Realmente o que você falou no começo, Rodrigo, é esse assunto velho, né? E aquela história, não é mais, já não é uma questão de passado, né? A gente precisa disso, e as empresas já trabalham com uma quantidade de dados enorme, às vezes sem nem conseguir ver. O dado é fácil, né, no fim das contas, hoje. O difícil é transformar ele em informação e a informação transformar em ação, né? Mas quando você amplia, você tem muitos anos aí de dados, de gestão de dados, de conseguir transformar isso em informação, tem um grande ganho. Você sai do pensamento linear, que é a velha regra de três, a velha experiência, etc., e você expande para alta variância, você consegue trabalhar com os desvios padrões, você consegue exatamente segmentar ali onde tem os padrões para o bem e para o mal, para você tomar risco, para você tomar decisão, para você abraçar uma oportunidade, né? Então, dado é tudo e transformar informação é tudo, porque você eleva o patamar da empresa administrativamente falando, em termos de gestão, para outro padrão. Uma outra coisa importante, né, eu sempre falo sobre essa questão de você sair do feeling e ir para o dado, é você também ter a habilidade de descer na granularidade, tá? Tem uma empresa que eu gosto muito, que fala muito sobre isso, que é a Scantec, né? Que trabalha no varejo, chega lá na ponta, no pequeno varejo, etc. E por melhor que você tenha pesquisa de mercado, você tem informações de mercado, comportamento de consumidor, enfim, se você não chega na granularidade, ou seja, o que está acontecendo lá na ponta, naquele momento, etc., você não consegue, de fato, botar as ações para rodar com eficiência, né? Então, se você não tem o dado bem tratado, bem cuidado, você nunca, no fim das contas, vai chegar na tal da granularidade, você vai tomar decisões erradas. É por isso que é muito comum grandes empresas ter variações de market share tão diferentes por região, né? É muito comum que ela tenha um bom market share onde ela nasceu, isso aí tudo bem, porque vem ao longo da história, mas ao mesmo tempo, se você tem um setor industrial que ela atua, ela é muito forte em outro país, ela chega aqui no Brasil, ela não consegue executar esse setor, é por quê? Porque provavelmente ela tirou a média de comportamento, de ação, de preço, de valor próprio, etc., por igual no país inteiro, que não é igual. O país não é igual e nunca vai ser igual, pelo contrário, né? Então, o dado te dá essa capacidade. E no fim do dia, é economizar tempo, né? Ser objetivo, fazer com que o executivo atrás da mesa, aí, o homem de vendas também, ele possa colocar a cabeça no travesseiro com muito mais certeza das decisões que ele está tomando, né? E, Fábio, de que forma que eu queria entrar bem a fundo aqui, Lius, nessa questão da repercussão dos marketplaces nos métodos, processos e canais de vendas e marketing, né? Uhum. É, eu acho que é uma reflexão que eu acho que é muito importante e não está sendo feita. Pelo menos eu não tenho lido muito sobre isso. Que é de que forma que os marketplaces estão mudando e vão mudar a forma com a qual as empresas vendem e fazem marketing. Eu sei que é uma pergunta bem difícil, né? Enfim, talvez daria um podcast só sobre isso aqui, né? Mas não sei se você conseguiria resumir aqui uma opinião, um ponto de vista, Fábio, em relação a isso, quer dizer, o impacto dos marketplaces na forma de fazer vendas e marketing, de uma forma geral, assim. É, eu vou dividir com vocês o que hoje a gente pode dar risada, mas que lá no passado foi um momento de estresse que a gente viveu na Lenovo. A Lenovo, como toda indústria, ela parava durante 15 dias do ano para fazer um inventário da sua fábrica, entender se todos os componentes estão lá, enfim, o inventário que todo mundo faz, quem trabalha com grandes volumes de produtos, componentes, produto acabado, etc. E aí, quando a gente começou a tatear o marketplace em 2016, 2014, 2015 aqui no Brasil, a gente se deparou com esse momento. Era o momento de fazer esse inventário e, basicamente, a gente ia fechar a nossa loja por 15 dias. Então, acho que o primeiro desafio é o seguinte: você consegue imaginar que alguma plataforma, algum site que recebe milhares de usuários todos os dias e todos os pedidos, você vai colocar uma plaquinha ali na entrada e falar: ó, oh, pessoal, estamos 15 dias ausentes porque a gente vai fazer um inventário disso, né? Então, a gente teve que mudar, inclusive, esse processo. Como é que a gente ia fazer esse inventário ongoing para não interromper uma atividade? E aí, acho que isso trouxe a primeira reflexão para nós: quando a gente tenta vender ou a gente inicia um processo de venda no marketplace, você vai produzir como indústria, mas tem que vender como varejista, né? E aí esse é o desafio: você pensar não mais em encher uma carreta de produto e entregar num varejista, e sim como você vai fazer isso um a um. E se é sábado, domingo, feriado, sempre vai ter alguém lá numa plataforma fazendo uma pergunta sobre o seu produto. Às vezes não ficou claro aquilo que você está expondo. É preciso que você tenha habilidade para responder rapidamente e deixar esse cliente satisfeito com a sua resposta. Então, é,
aí, ao longo do tempo, essa ideia foi amadurecendo para a gente, e hoje eu falo muitas vezes assim, eu traduzo como, hoje a gente tem que vender menos atum e mais sushi. Que é isso, né? Ao invés de você pegar um peixe inteiro e entregar na mesa de alguém, não, você vai cortar, você vai elaborar, e entregar um a um no pratinho de cada um, do jeito que ele quer. Você customiza uma solução, me entrega um serviço e até pode adicionar serviços, como, por exemplo, garantia estendida, etc., para cada um daqueles que está comprando o seu produto. Então, acho que um pouco do processo, do momento em que a gente pensa no produto até ele ser entregue, né? E a mágica acontece quando a gente vende produto de consumo, a mágica acontece quando o computador ou quando qualquer produto que você produz encontra sua nova casa para morar. Então, a mágica só acontece lá, nesse momento. Até então, é só ideia, produção, transpiração, inspiração, mas a mágica acontece lá. Então, conceber um produto e fazer com que essa mágica aconteça, já entregando direto para ele, customizado naquela solução que ele quer, é o desafio de sempre, né? Quando a gente fala de case de cliente-centrismo, a gente está falando de um momento do tempo, né? De um lapso temporal aí, né? O que supõe que teve um projeto desenvolvido em algum momento recente ali de vocês. Conta um pouquinho de por que foi tão importante trabalhar esse tema do cliente-centrismo na empresa de uma forma mais estruturada, né? Dar uma cara para a atuação no tema, né? Legal. Eu acho que se a gente fizer uma reflexão, primeiro que vá além da Localiza, né, mas a gente pensar as empresas de forma geral, eu acho que todas as empresas elas passaram, a partir ali dos anos 80, dos anos 90, por várias etapas que eram muito voltadas para dentro de casa, né? Uhum. Então, todas as modas de diferentes anos, né? A moda da reengenharia, depois a moda da qualidade total, coisas que só de citá-las a gente já vai entregando a idade, né? Mas elas eram muito voltadas para dentro. E se você pega a literatura de marketing, que vocês são mais do que conhecedores, né? Vocês são disseminadores dessa estrutura de marketing, você pega assim, o princípio básico de marketing, você pega Kotler, que são os 4 P's, ele é muito voltado para o que a empresa precisa fazer para vender mais, para vender melhor. Mas a verdade, a real, é que se a gente inverte o ângulo e pensa, puxa, se todo mundo segue a mesma metodologia, o que me diferencia é tratar o meu cliente melhor, e você para de ter o foco no cliente e passa a ter o foco do cliente, né? Ou seja, o olhar do cliente e não no cliente, você começa a enxergar que a experiência que ele vive, que a forma como ele se relaciona com você, é muito mais relevante do que a forma como você quer se relacionar com ele, porque no final das contas, quem está pagando a conta é o cliente, então ele que decide, né? O poder reside nele. Então, isso tudo fora da Localiza. Quando a gente pega na Localiza, o que a gente descobriu é que você pensar individualmente os produtos, colocando eles no centro, né, uma empresa product-centric, né, para usar um anglicismo que é muito comum na nossa área. Uma empresa product-centric, ela está pensando em maximizar a receita do produto. Quando a gente faz o ângulo inverso e olha para o cliente, a gente está falando do LTV do cliente, né, do lifetime value dele, você imagina que ele pode consumir todos os meus produtos. E isso faz com que eu tenha uma relação com ele de longo prazo. Então, uma empresa que tem 50 anos como a nossa, que quer viver por mais 50, mais 100, mais 150, ela precisa maximizar o LTV. E daí surge toda essa necessidade de integrar os ecossistemas, integrar os produtos, para que a gente possa olhar para o cliente como um único e daí sim ter uma relação de longo prazo com ele, maximizando o LTV e tornando a experiência dele conosco uma experiência fluida e não fragmentada. Foi daí que surgiu o projeto vamos dizer, de toda essa revisão bibliográfica que eu acho que o mundo está passando, de parar de olhar para dentro de casa e começar a enxergar que o cliente que realmente precisa estar no centro, e daí a gente se adaptou para entregar essa formulação para ele. Me diga uma coisa, Renato, você já consegue mensurar o impacto que, ao adicionar esse tipo de serviço, se tem na ampliação da venda de produtos, né? Ainda a rentabilidade está vindo da venda de produtos ou está vindo também da venda de serviços? Como é que isso tem impactado a última linha do negócio? Boa, bacana, vamos lá. Hoje eu não quero ganhar dinheiro com isso. Então, a gente está numa estratégia de conquista de mercado. Então, trazendo alguns números para vocês, né? Do total de clientes, hoje a PagMenos e a Trafarma, as duas juntas, têm 20 milhões de clientes ativos. Total de uma base de 40 milhões de clientes, tem 20 milhões ativos. Desses, 13% passam pelo Cliente Farma.
pelos nossos consultórios farmacêuticos. 13 de 20 milhões. É muita coisa. E a gente cresceu tanto que a gente, no começo do ano, estava em 2%, tá? Então, vocês verem o tamanho do negócio e como está escalando. Senhora. E o potencial disso ainda. Não, tá. Eu nem sabia que existia isso e já estou interessado em centralizar meus atendimentos nesse tipo de núcleo. Não, e aí o que acontece? Desses 13, 80% compram alguma coisa naquele mesmo momento que faz qualquer um dos serviços, exames que a gente tem ali. Aí tem muita gente que fala, pô, Renato, tá bom, ok, vamos tentar ser fair, né, ser justo aqui. A gente estava falando de clientes mais polimedicados, crônicos, que obviamente que eles iam usar, eles já iam aferir a pressão, já iam fazer uma bioimpedância, um exame de glicemia. Não, o que a gente faz? A gente compara ele com ele mesmo, o cliente com ele mesmo. Então, antes dele ir e depois que ele passou no Click Pharma, eu tenho um aumento de 15% de ticket médio. Porque quando o cara sai dali, o farmacêutico vai falar, pô, ok, você veio aplicar uma injeção de Ozempic, estética, Ozempic precisa de vitamina, ó, tem vitamina aqui, aliás, quer levar um Iopro é super bacana, da Danone, você fica mais tranquilo. Então, a gente começa a incrementar a cesta do cliente. Então, você aumenta a recorrência do cliente, você aumenta a cesta dele, você aumenta a frequência dele, e eu saio dessa disputa, que é uma disputa super danosa do varejo, farma, que é a disputa de preço. O varejo farmacêutico, ele não tem muitos diferenciais. É o medicamento que custa R$1 mais aqui, o medicamento que custa R$1 a menos ali. Então, para sair disso, para criar uma fidelidade, eu preciso fazer o quê? Dar serviço. Como que eu vou me destacar? Dando serviço. Então, são esses serviços que eu faço com que o cliente se fidelize. Então, eu chego a quase subsidiar esse P&L, né, como se fosse uma BU de Clinic Pharma, é quase uma BU. Eu subsidio. Tem dia que eu cobro 0 por uma bioimpedância, 0 para fazer um teste de gravidez, eu cobro 0 para fazer uma aferição de pressão. Por quê? Porque eu não quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero ganhar dinheiro com a fidelidade, com a recorrência do meu cliente. Então, a gente subsidia isso. Agora, Renato, me diga uma coisa, curiosidade aqui. Como que é a estratégia de comunicação para vocês, para o cliente, né? Como é que vocês comunicam isso para o cliente? Olha, aqui você compra muito mais do que um remédio, tá? Sim. A gente tem muita restrição. Vamos lá, se a gente olha só medicamento, né, a gente tem muita restrição. É um ambiente super regulado, porque, obviamente, tem Anvisa, eu não posso estimular a automedicação, nem a overmedicação, então é muito regulado. Mas como a gente já deixou de ser essa coisa ambulatorial, medicamento, doença, a gente já tem um bom tempo que a gente quer falar, farmácia não é doença, farmácia não é ambulatório. Farmácia é saúde, saúde tem a ver com esporte, tem a ver com alegria. Então, a Pague Menos ela é uma que investe muito nisso, investe muito na boca de funil. Então, a gente tem até uma campanha que está forte, é meio que um slogan, né? A Pague Menos tem tudo para a sua saúde, até remédio, como que dizendo, não é o óbvio que é remédio, apesar de saber que é boa parte, metade do meu faturamento é remédio, mas a gente está querendo mudar isso. A farmácia tem tudo para a sua saúde, até remédio. E a gente faz campanhas grandes. Então, a primeira coisa que a gente fez ao longo dos últimos meses é boca de funil, awareness. Eu preciso falar para que não é uma farmácia do Norte e Nordeste, e farmácia não significa doença, farmácia significa alegria. Então, a gente começou um posicionamento grande, a gente entrou no Big Brother esse ano como patrocinador, foi um estouro, e aí mostrando, Pague Menos está no Brasil inteiro, e as pessoas entenderam isso, seja no digital, seja na loja física, e aí, com isso, eu joguei muita gente para dentro, e disso eu comecei a entender o comportamento dessas pessoas, e comecei a convertê-las, e obviamente com dados. Eu tenho 90% da minha venda é identificada. E com isso eu consigo oferecer adesão ao tratamento, regras de CRM, continuidade de venda de produto, correlação de produtos. Se você é uma pessoa, uma mulher que está grávida, às vezes, ou muitas vezes, tem deficiência de vitamina. Eu começo a colocar uma vitamina e ofereço com desconto. E nisso eu trago a indústria farmacêutica comigo para poder aportar. Então, existe toda uma estratégia de retroalimentação que é da jornada do cliente. Então, eu não divulgo especificamente serviços que tenham a ver com o seu tratamento, mas eu te divulgo motivos para você ir à farmácia e saber que ali você vai encontrar o que você precisa para resolver. E se você não sabe o que você precisa, ali você vai ter um ambiente que vai te ajudar e vai te dar resposta. Como que funciona a gestão de dados da Kimberly-Clark, né? Nessa linha de integração de atuação de vendas e marketing, né? Como que vocês fazem para gerir esse tema? E, na tua visão, por que essa atuação de vocês é um grande diferencial competitivo, né? Uma coisa importante, a gente tem aqui na Kimberly uma área assim, de inteligência de mercado,
que fica mais conectada com a área de marketing, e essa parte da nossa empresa, ela trabalha com dados sindicalizados, dados que, de fato, a gente compra, são especialistas em pesquisa, e que a gente contrata informação, contrata pesquisas específicas com as melhores metodologias para trazer, de fato, insights e dados para a gente monitorar o nosso setor, monitorar o nosso mercado, e entender cada vez mais o comportamento do consumidor, seja ele no momento do consumo, seja ele no momento da compra, que a compra vem mudando muito, né? Então, a gente pesquisa online, compra offline, a gente compra e pesquisa na loja, é tudo muito conectado. Nós temos parceiros online, parceiros físicos que estão se misturando. Às vezes eu tenho o mesmo cliente que está vendendo o produto dele em outro cliente meu também, porque tem um marketplace. Então, assim, está tudo muito se integrando. Então, a gente tem uma parte da estrutura que cuida desses dados mais estabelecidos de shopper, entendimento, consumidor, que é a inteligência de mercado, e a gente se coloca aqui, como outras empresas também desse segmento massivo, como a gente vai lidar, de fato, com essa complexidade, porque além desses dados, a gente hoje adquire muitas outras fontes de informação que a gente precisa utilizar, desde as nossas próprias fontes internas dos nossos dados, que a gente tem de informação de como a gente gera o nosso negócio, como também, hoje eu tenho muitos dados que os meus parceiros, os meus clientes compartilham, muitos outros dados sindicalizados, associações e outras informações que a gente precisa capturar para essa tomada de decisão. Então, hoje eu vejo a nossa área de excelência comercial dentro desse espectro como sendo uma cliente usuária de uma parte dos dados que são de inteligência de mercado ou geridos por finanças. Então, a gente tem uma parte... E tem uma parte que a gente precisa gerir e conectar. Então, é, de fato, bastante complexo. Então, a gente tem uma parte da nossa área que ela é de desenvolvedor e uma parte da nossa área que precisa ser aquele que consegue extrair o melhor disso e criar as melhores ferramentas para disponibilizar para as áreas que tomam decisão. Então, eu me considero uma área que está fazendo um pouco dos dois papéis hoje, porque tem um dado que não vem pronto, que é o dado do cliente. Como eu tenho uma quantidade razoável de clientes, cada um dos clientes tem a sua forma de compartilhar. Alguns são através de até alguns fornecedores no mercado estruturados, outros mandam um arquivo TXT para a gente, e a gente precisa trabalhar aquele dado. Então, de fato, essa parte do nosso trabalho, por que ela gera uma vantagem competitiva para a gente? Porque a gente hoje está com uma habilidade maior de lidar com essa complexidade, seja o que o vendedor captura, o que o cliente me manda, o que a nossa área de inteligência de mercado nos proporciona, e transformar isso em ação, seja uma ação tática hoje, que eu preciso fazer uma ação pontual, ou seja, para as nossas reuniões, por exemplo, de maior planejamento, como as reuniões de planejamento estratégico que a gente tem com os nossos clientes anualmente. Então, a gente está numa fase disso, então estamos, inclusive, numa fase de várias visitas aos nossos clientes, ou recebendo eles aqui na nossa casa, para a gente revisar os nossos negócios. E se eu não estou preparada com dado, se eu estou falando com o cliente só dado, estou falando com você sobre o Brasil funciona assim, não. O cliente quer saber a região, a loja dele, quer saber como é o comportamento de compra, por que ele tem que ter um produto numa loja e na outra não. Os clientes estão cada vez mais sofisticados. Eu tenho clientes que compartilham dados com a gente de cesta de produto, então, o seu produto é vendido com que outras cestas de produto? Então, eu consigo ter esse tipo de informação, eu preciso lidar com isso, para, de fato, eu gerar vantagem competitiva e insights para as negociações serem mais eficientes e para que a gente possa ter mais sucesso. Então, eu vejo que ter uma área hoje de Business Intelligence conectada muito com o negócio, ela, de fato, gera uma vantagem competitiva para nós, a gente consegue preparar melhor os nossos vendedores, a nossa equipe de trade canal, que está muito conectada também com essa equipe, para tomar melhores decisões, e a Kimberly, como organização, tomar melhores decisões para ter cada vez mais vendas acertadas, cada vez mais vendas rentáveis, cada vez mais portfólio assertivo na loja certa para atender a necessidade do shopper ou do consumidor. Vocês sempre falam bastante, né, sobre a cultura, né, a importância da cultura para fazer essa máquina funcionar. Porque, afinal de contas, cara, é um processo super bem ajustadinho, né? Cara, dia a dia, cara tem que estar ali, todo mundo focado, senão a coisa não acontece. E cada vez que a gente atinge a meta é maior, então fica mais complexo. Isso exige, cara, pô, uma dinâmica ali de dia a dia, né? E para tu ter todo mundo executando isso e executando bem, tu tem que ter um time feliz, um time conectado, um time, cara, que goste da empresa. Então, desse ponto de vista, a gente falou um pouco das rotinas de acompanhamento do gestor, mas eu acho que tu tens também um papel aí, vocês têm algo bastante diferente, que é a questão da cultura, né? Então, hoje assim, o que você faz para
criar os gatilhos e ao mesmo tempo não perder a cultura, né, cara? Porque eu imagino que... Tô chutando aqui, tá? Mas imagino que, por exemplo, você é um cara que vem da RD e tal. Eu sei que a RD também tinha algumas coisas de, pô, cartão amarelo, cartão... Pô, tu tem 2 meses pra bater a meta, se não bateu, tu tá fora. Eu tenho também. Então, assim... Como que tu consegue fazer as duas coisas andarem equilibradas, né, cara? Isso é um tema interessante, assim, de te perguntar. Super. Sim, cara, eu diria, inclusive, que esse é o alicerce, cara. Porque, vamos lá, qual que foi o meu pensamento lá atrás quando eu cheguei? Volto no ponto que eu falei, nada seria possível se a gente não trabalhasse duro, né? Então, se a gente não tivesse engajado para fazer as coisas acontecerem. Então, essa foi a primeira coisa que eu ataquei. Como se ataca isso na minha visão e experiência? Você define o que é aceitável, o que não é aceitável. Então, eu lembro que quando eu cheguei, existia muito uma discussão de, por exemplo, esse lead é ruim, o marketing e tal. Você ser intransigente, claro, cada um do seu jeito, do tipo, cara, não importa. A meta é sua, a meta é minha, a gente vai fazer com ou sem eles. Então, esse é um exemplo que é de uma coisa simples, mas se você fomentar isso, sempre vai ser uma bengala eterna. Não que você não vai resolver, mas na frente, né, do time, você sempre fomentar que a responsabilidade é nossa, você tá isso como um trabalho. E bom, o que eu fiz? Quando eu criei algumas frentes de cultura, que nada mais são que a cultura do G4, né, mas traduzida para um dia a dia de vendas, ela era inegociável, assim. Então, quem estava aqui precisava se adaptar e muitos deles não se adaptaram, mas eu contratei as pessoas, as próximas pessoas, só para cultura, entende? Então, até o negócio pegar gosto mesmo, eu contratei para cultura. Então, qual que era a cultura, né? Eu falei, cara, eu vendo um curso, e assim, sendo bem direto para a galera, porque a galera vê que isso é feijão com arroz, assim. Eu vendo uma parada de R$ 20.000 por 2 dias de curso, cara. Sou uma empresa de 40 funcionários. Não faz o menor sentido. Então eu preciso que os meus vendedores sejam aqueles caras que você não fala assim, ah, tá caro, ele fala assim, tá caro mesmo. Não, não pode, ele tem que falar, caro, capaz, olha o que você vai ganhar e tal. Ele precisa ser um entusiasta, né? Então ele precisa ter essa vontade. Então eu fui contratando com este perfil desde o começo. Óbvio que isso foi aumentando ao longo do tempo, né? Hoje nós somos uma empresa de 400 pessoas, né? Fatura alguns milhões, super conhecida e tal. É diferente esse modelo. Mas foi construir essas coisas. E como que você constrói essas coisas? Honrando os combinados, cara. Então, assim, a gente remunera muito bem o time aqui, então isso é muito bom. O time ganha muito extra, assim, de campanhas, pô, campanha de, dar MacBook para metade dos vendedores. Você faz várias coisas legais aqui, posso dar vários exemplos, mas tem muita premiação, sempre tem uma coisa ou outra aqui. Tinha uma empresa que se movimenta muito nessa direção. E principalmente quando alguém pisa na bola, e aí eu vou pegar os exemplos que você falou dos cartões aí, né, que eu peguei da RD, eu copiei exatamente a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa aqui, assim como a gente se esforça para fazer as coisas boas, aceleradores de comissão, hotéis altos, etc., eu também tenho as punições por desvio, né, e honrar elas. Mas eu queria que, se você fosse fazer um playbook, né, de como gerir distribuidor, quais seriam as boas práticas em cada fase do processo? Então, desde o planejamento até a gestão de risco, de crises lá no distribuidor no dia a dia. Então, quer dizer, passa do planejamento, homologação, onboarding, acompanhamento e gestão de crise aí, né? Ou maturação do distribuidor, não sei. Qual que seria o passo a passo que você faria aí? Quais as principais dicas que você daria em cada etapa dessa? Legal a pergunta. Eu começaria primeiro, obviamente, o canal indireto e a estratégia dele avançar, ele tem que estar inserido na estratégia. Uhum. Então, tem que começar pela estratégia. A gente aqui quando a gente construiu a estratégia, um dos 4 pilares, um deles era go-to-market, mas dentro do go-to-market, o canal indireto, em função da oportunidade que existia para a gente avançar em pequeno e médio varejo, aqui, em todas as regiões. Primeira coisa, tem que estar definido na estratégia. Uma vez definido dentro da estratégia, o planejamento é primeiro fazer todo o mapeamento de todas as regiões. Primeiro tem que avaliar não só o mapeamento, perfil de distribuidores que você quer, premissas que você quer que sejam cumpridas, tem que saber se esses distribuidores, eles nos concederiam ou qual é a margem de contribuição que essa malha traria para a gente. O que a gente quer em termos de rentabilidade. Qual o limite que a gente quer em tamanho de distribuidores que esse distribuidor atenda para que a gente ainda continue tendo margem. E tem que medir qual é mais rentável. Eu vou com o distribuidor ou eu vou ir direto?
Às vezes, se eu tenho um CD posicionado numa região, compensa eu ir via distribuidor ou eu posso ir direto? O portfólio que eu tenho hoje, ele dá massa de faturamento suficiente para eu ter uma equipe de venda direta? Essas são as avaliações que têm que ser feitas, porque o drop size é importante para pagar a conta de cada visita de um vendedor próprio. Então, essa avaliação primeiro de rentabilidade, de como se chega, definir o que vai via distribuidores, ótimo. Vamos para dentro de casa. Tem que definir toda a parte contratual, quais são as cláusulas de contrato. Por exemplo, a gente definiu em contrato que o distribuidor que quisesse ser exclusivo na área e fosse intitulado como o distribuidor Catupiry, ele tinha que trafegar informação com a gente. Por que a gente fez isso? Porque na experiência passada, quando a gente primeiro colocava o distribuidor, dava um contrato para ele, depois disso falava assim, não, agora você precisa trafegar informação, Perfeito. a maioria falava assim, não quero trafegar informação. Perfeito. Então, ele tinha que aceitar os termos e as premissas de largada. E isso aconteceu muito bem, a gente executou muito bem isso, porque assim, 100% dos distribuidores nossos que a gente tem de varejo, eles trafegam informação com a gente. Senão, eles nem estariam como distribuidores com a gente. Então, são premissas que precisam ser muito bem definidas antes de você começar, que elas destravam um monte de problemas potenciais que podem acontecer para frente. Dito isso, quando a gente começou dando o canal de distribuidores para os supervisores de vendas atenderem. A gente não inchou a estrutura antes de ter o canal distribuidor crescendo. A gente primeiro falou, supervisor, você ganhou mais um canal, mais um distribuidor, você vai cuidar pessoalmente deles. E quando a gente foi crescendo com a malha, aí a gente foi abrindo a contratação de executivos e distribuidores, porque aí não havia mais braço para poder contratar. Para contratar não, para executar. Mas respondendo então, daí para esse supervisor regional daí. Isso. Legal. O supervisor daquela região, ele começou a cuidar do distribuidor também. E aí, obviamente, ele também foi aprendendo a como lidar com isso, né, com o canal, a gente foi ensinando. E à medida que começou a ganhar uma proporção maior, aí a gente contratou executivos de distribuidores que passaram a responder para esse supervisor. Perfeito. Então foi um negócio legal, porque o supervisor começou uma operação, sentiu as dores, conheceu como gerir distribuidor e depois começou a ter gestão de um executivo que exatamente ia cuidar desses distribuidores da região dele. E assim a gente foi crescendo no Brasil, ano a ano, a gente foi colocando novos executivos. Tanto é que agora a gente já tem estrutura de supervisores que cuidam somente do canal indireto. Antes o supervisor cuidava do direto, do indireto, porque era multicanal. Agora a gente conseguiu segmentar um pouco mais, e aí a gente começou a contratar especialistas em canal indireto, como supervisores. E o mais legal é que, à medida que a gente colocou um executivo distribuidor dentro da operação, ele passou a ser um pipeline de crescimento dentro da companhia. O vendedor, ele começou a ter a possibilidade de dar mais um passo como uma linha de promoção para o cargo de executivo distribuidor. Até porque existe, sim, uma diferenciação salarial e também no nosso pipeline aqui de liderança.